Oramos a Ti, ó Pai eterno, agradecidos pela oportunidade que Tu nos concedes de estarmos para a glória do Teu nome nesta aula online, mais uma aula que Tu nos concedes, é um privilégio, uma bênção, é uma alegria. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que puderam estar aqui. Outros já avisaram que não puderam, outros, por alguma razão, não estão aqui e nem conseguiram avisar, mas Tu sabes de todas as coisas. E eu te peço, a Deus, ajuda os meus irmãos, as minhas irmãs que estão tendo suas lutas, suas dificuldades, suas batalhas. Espírito Santo, entra com providência, dá-lhes a vitória que necessitam. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu tens sustentado a Academia Bíblica Bereia. Apesar das lutas, muitas adversidades, estamos avançando, conquistando e vencendo no poderoso nome de Jesus. Muito obrigado. Abençoa esta aula. Usa de bondade e misericórdia para com cada um de nós, que Teu Espírito nos guie e nos oriente no transcurso desta aula. Oramos e Te agradecemos no maravilhoso e bendito nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, estamos, graças a Deus, aqui na segunda aula da nossa matéria de Bibliologia 1. Essa é a segunda aula da nossa matéria de Bibliologia 1, o estudo da estrutura da Bíblia Sagrada. Hoje é terça-feira, 10 de dezembro de 2024. Isso mesmo, já estamos pertinho do Natal, né? Há 15 dias no Natal e há 21 dias da finalização desse difícil ano de 2024. Foi difícil, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Põe ano difícil. Ei, papai. A gente tem que agradecer a Deus por tudo, né? Mas põe ano difícil. Eu não me lembro, nos últimos 30 anos, um ano tão difícil, mas também, graças a Deus, vimos muitos milagres, muitas vitórias, né? Quando tem muita luta, tem muito milagre também. Então, se 2025 for mais difícil ainda, pode contar com maiores milagres, né? Para a glória do nosso Deus. Um dos milagres estarmos aqui, não é verdade? Juntos, com vida. Alguns não com tanta saúde, mas estamos aqui com vida. Deixa eu dar aqui um rápido anúncio, né? Um lembrete, uma satisfação que seja. Eu estou ainda devendo a liberação das notas de ética cristã e ministerial, estou concluindo a correção, é muita coisa. Lamentavelmente, ainda temos 2 alunos desta turma, né, que, claro, não contando os alunos novos, nem que inclui a nossa irmã Flávia, que eu vou em seguida apresentá-la, eles não estão com a obrigação de terem feito a prova de ética cristã, mas eu vou liberar até sexta-feira, porque eu estive envolvido numa formatura nesse final de semana, né? Não sei se vocês chegaram a ver as fotos que eu postei no grupo. Quem já viu as fotos que eu postei no grupo? Gente, vocês acreditam que no domingo, isso aconteceu no domingo, eu vi vocês lá, fechei os meus olhos por uns 1 minuto e meio a 2 e vi todos vocês lá vestidos bonitos, papai do céu. E adivinha onde vai ser essa formatura? Vamos lá, se alguém aqui vai adivinhar. Olha lá, alguém já está fazendo uma expressão de sorriso de Na alegria, né? Flórida. Não, queria fazer na Flórida, mas aqui não temos um número muito pequeno de alunos, muito Vai ser no pequeno, né? Nagasaki, pastor. Acertou em cheio. Vai ser em Nagasaki, permitindo Deus, se o pastor Eduardo Oliveira assim autorizar, e o evangelista Alexandre também, né? Mas isso a gente vai trabalhar com bastante A minha tempo, parte com está mais que bastante... liberada. Tem que ver o pastor-chefe, né? Não quero para liberar também. Ele é uma benção. Não, já estava no meu coração. Quando eu estava ali em Waterbury, veio na minha mente, falei, não, só se o pastor Eduardo Oliveira não nos permitir, porque ele é o patrão, ele é o chefe, então o que ele disser está dito, né? Mas se ele autorizar com nosso evangelista Alexandro, a formatura desse grupo, né? Vai ter um grupo muito bom aqui que vai se formar, então a nossa ideia é tentarmos fazer ali em Nagasaki. Já quando a irmã Vanderleia fechar, já quero só adiantar, né? Me permita essa abordagem. Quando a irmã Vanderleia fechar, eu não tenho problema de ir aí na Carolina do Norte e fazer a sua formatura como Deus manda, como manda o figurino, ainda que só esteja a senhora aí, mas vai ser um festão como fosse 50. Mas aí a gente vai avisar com tempo, com antecedência, entendeu? Para a gente não cair de paraquedas, conversar com seus pastores e termos a devida autorização. Eu acredito que vai ser uma festa bonita. E aqui na Flórida, por enquanto ainda,
não temos perspectiva de uma formatura, né? É a mesma coisa o caso do Arthur, né, que está lá em Danbury, né? Ele não vai ter problema de se deslocar para Nagasaki, que está ali do ladinho. Então, a nossa ideia é sempre fazer formaturas com turmas que tenham a maioria dos alunos o mais localizado possível, né? No caso do Jonathan. Jonathan está em New Jersey, mas acredito que de New Jersey para Connecticut não é complicado, não é complicado. Ele tendo a data toda arrumadinha e querendo participar, é só enviar o endereço, organizar e pronto, entende? Nessa última formatura nós tivemos irmãos ali de Newark, né, e de Linden, né? De Linden foi muito bonito para a glória do Senhor. E eu estou pretendendo fazer agora uma formatura em Massachusetts e outra em Connecticut, se Deus assim nos permitir, em 2025. Vamos ver como as coisas se transcorrem. Então, era isso que eu tinha a dizer, e a liberação das notas de ética cristã e ministerial eu estarei fazendo até no máximo sexta-feira, porque eu fiquei realmente muito sobrecarregado nesse final de semana, foi bem difícil e ainda estou em processo de conclusão. Vamos lá, agradeço a paciência e a compreensão de todos vocês. Vamos então na nossa página de número 2 ainda, né? Nós só demos uma rápida pincelada. Quero apresentar a vocês nossa irmã Flávia Pitol. Ela não apita nada no campo, mas na casa dela ela apita. Essa serva de Deus aí já estudou conosco algum tempo atrás, né? Por circunstâncias ela foi, voltou e está voltando de novo. E acreditamos que está voltando para ficar. Então, nossa irmã Flávia Pitola morava em Massachusetts e agora está morando aqui pertinho de nós, né? Ela está aqui na Flórida, próxima da área de Tampa, né? Quase 2 horas aqui da onde nós estamos em Orlando. Queremos aqui então Senhor a todos. Isso, queremos receber a nossa irmã Flávia Pitola. O que dizemos à nossa irmã Flávia? O que dizemos a ela? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E fique conosco até o bacharel, por favor, minha irmã. Amém. Se a senhora tem garra, coragem, ânimo, fique conosco até o bacharel, né? Eu estou crendo que um bom número aqui vai ficar firme até o bacharel, né? Olha, estou acreditando, olha lá. O evangelista Alexandre já levantou os braços, igual Arão e Ur, né? Eu estou acreditando. O Arthur também, olha lá. Irmã Vanderlei, povo bonito que não está negando fogo. Oh, meu Deus. Os que não levantaram os braços, eu sei que Jesus vai levantar depois. Olha lá, o Euronildo já levantou o braço dele. Então, Jesus vai dar graça à maioria de vocês e nós vamos até o final. Fala, irmão Euronildo. Essa apostila não tem numeração de página, não, pastor. Tem. Se o irmão olhar com atenção, ela está apagadinha. Ela está embaixo, bem embaixo, no meio. No meio. Pô, tem mesmo. Bem apagadinho, sim. Verdade. Ó, o Xavier vai estar estudando comigo aqui hoje. Oi, Daniel Xavier, és tu, Daniel Xavier? Que vitória! Eu pensei que o arrebatamento veio e levou o irmão. Meu Deus! Não, ainda não. Grande prazer em conhecê-lo. Aqui outro novo aluno que foi arrebatado na aula passada por trabalho, né? O trabalho arrebatou ele, agora voltou à terra. Que nós dizemos ao nosso irmão Daniel Xavier. Vamos lá. 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Isso! E fique firme, irmão Daniel. Eu sei que o irmão é recém-chegado do Brasil, confere, recém-chegado do Brasil. E é normal que esteja passando aí um momento de transição, de algumas pequenas dificuldades, mas vai tudo se regularizar. Recebeu a sua apostila, correto, irmão Daniel? O Lucas passou para os seus cuidados. Perfeito. Para recuperar a aula passada, é só entrar lá no grupo, né? Se o irmão já acessou o grupo do WhatsApp, tem o link, clica lá dentro, aí assiste a aula passada para não perder o fio da meada. Deixa então aqui eu dar a sua presença na aula de hoje. Prazer muito grande, muito mesmo, né? Que Deus fale comigo. A aula passada ele entrou algumas vezes também, mas estava caindo a conexão devido à dificuldade, mas ele chegou a entrar. Eu não cheguei do meu lado aqui detectar, talvez eu vi ele entrando algumas vezes, aí estava caindo, mas ele chegou a entrar. Eu realmente não percebi, né? Assim, é um pouco ruim de entender como eu estou com a atenção voltada tanto para a leitura da Bíblia, para a leitura da apostila, então eu tenho um pouco de dificuldade de perceber várias imagens ao mesmo tempo, né? Mas ok, então tá ótimo. Se ele conseguiu entrar, mas não conseguiu manter a estabilidade da conexão, né? Mas hoje ele está ali agarradinho com o Orley, né? Fica agarrado aí, irmão Daniel, não deixa soltar nem o Orley
e nem o Lucas, né? Porque o Lucas esteve de viagem, ele me comentou que então não parece que seria hoje o irmão estaria com o Lucas, né? Mas o irmão Daniel nunca vai ficar órfão, tá cheio de irmãos agora, irmão para lá e para cá, graças a Deus. Vamos então na nossa página 2. Isso. Se você não percebeu, a numeração está lá embaixo, quase que apagadinha. Não é que o irmão Ironildo pensou que não tinha numeração, mas tem, né? É um problema na impressão, Está lá a nossa irmã Flávia, fazendo parte do seu grande ministério, né? Ministério maternal. Ministério que eu nunca vou ter. O paternal eu tenho, né? Mas se eu fizer colocar meu menino no meu ombro agora, eu caio para trás, né? Meu menino é uma massa de homem, 1,93 m, mais de 300 libras, né? Mas a irmã Flávia pode porque está ainda com a sua menininha em formato pequeno. Vamos lá, meus irmãos. Vamos na segunda parte da nossa apostila, que a Bíblia Sagrada ela é dividida em 7 partes. Estamos estudando a estrutura da Bíblia. Mas o fundamento dos apóstolos e dos profetas, como diz a carta de Paulo aos Efésios, propriamente dito, só se encontra na 7ª parte. Vamos então conhecer cada uma dessas 7 partes que são divididas, né, ou como é dividida a Escritura Sagrada. A primeira parte da Bíblia, ela é chamada de Pentateuco. Tem esse nome estranho, né? Pentateuco, porque vem de 2 palavras gregas. Pentos, que quer dizer 5, e teukos, que quer dizer lei ou livros. Então, Pentateuco quer dizer 5 leis ou 5 livros, que são compostos pelos genuínos fundamentos do judaísmo. Seria Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, também conhecido pelos 5 livros de Moisés. O propósito, a essência e a base, a estrutura principal para as promessas futuras da parte de Deus para com a humanidade. Assim nos ensina Colossenses 2, 16 e 17. A segunda parte são os livros históricos, são ao todo 17, composto pelas histórias dos israelitas e do judaísmo, cujos alvos ou os propósitos são as promessas futuras da parte de Deus para com a humanidade através da história dos israelitas. E isso está bem assim exposto na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 1. A terceira parte são os livros, os poéticos, que são 5, compostos pelos inários, salmos e poemas do judaísmo. Na verdade, os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou também conhecido como Cântico dos Cânticos, cujas finalidades ou essências são as promessas divinas futuras para a comunidade. Em nenhuma outra parte da Bíblia se encontra tantos detalhes dos sofrimentos de Jesus como nos Salmos. São profecias por meio de profecias e de melodias hebraicas, de acordo com Lucas 24, 44, 45. A quarta parte são os livros proféticos, composto pelo pastoreio e advertência aos israelitas por meio de profecias, cujos desígnios ou alvos são as promessas de Deus futuras para com a humanidade, por meio de profecias, de acordo com Lucas 24, 44, 45. Virando a página, número 5. A quinta parte são os evangelhos, deixando claro que os livros proféticos são compostos por 17 livros, que são os 12 livros dos profetas menores e os 5 dos profetas maiores. Vamos explicar isso um pouquinho mais adiante. Por que profetas maiores e por que profetas menores? A quinta parte, lá na página seguinte, a página 3, são os evangelhos, compostos pelos cumprimentos das promessas do Antigo Testamento, no que tange o Messias e o nascimento da igreja. Trata-se da introdução do Novo Testamento e o nascimento da igreja. Só para descontrair um pouquinho, né? Porque eu sei que alguns de vocês chegaram um pouco cansados, tensos do dia de trabalho. Não é fácil, né? Para você estar aqui, obviamente,
cumpriu uma jornada de trabalho pesada, na maioria de vocês, outros não, certo? Mas a maioria aqui está bastante cansado, outros relativamente cansados, outros não estão cansados, outros estão relaxados, outros estão muito tensos, mas vamos relaxar aqui um pouquinho com algumas perguntas que com certeza vocês vão se lembrar das respostas, como por exemplo, quantos evangelhos nos são apresentados no texto da Sagrada Escritura? Ou seja, quantos são os livros que conhecemos como os evangelhos? 4. Quatro. Quais seriam eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Praticamente todos nós conhecemos, sabemos da existência e da nomenclatura, dos nomes dos 4 evangelhos. Agora, existem detalhezinhos que nós vamos estudar na próxima matéria, que é os evangelhos. Para quem não passou por essa matéria, nós vamos estudar os detalhezinhos desta matéria. Então, vamos agora passar à segunda pergunta, ainda ligada aos 4 evangelhos. Preste atenção nessa pergunta. Ela pode ser um pouquinho difícil, porque a maioria tem dificuldade em responder essa pergunta. Ela é uma pergunta que exige, claro, estudo e pesquisa. Entre Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles foram chamados pelo Senhor Jesus, conheceram pessoalmente Jesus, acompanharam de perto, ao vivo e a cores, o ministério de Jesus, ou somente alguns deles? Só alguns. Alguns deles. Quem exatamente desses 4 conheceram, acompanharam, Mateus e viveram, João. conviveram? Mateus e Mateus João. e João. Mateus e João. Mateus e João. Maravilha! Esse povo da terça está ligadíssimo. Você quer dar a volta nesse povo da terça? Está enganado. Esse povo está estudando, até de olho fechado, até dormindo estão estudando. Mateus e João. Mas e Marcos e Lucas? Se quiser anotar em algum lugarzinho aí, ou na apostila, ou no seu caderninho de notas, fique à vontade. Marcos e Lucas não conheceram pessoalmente ao Senhor Jesus. Marcos e Lucas não foram chamados diretamente para serem discípulos do Senhor Jesus Cristo. Marcos e Lucas tampouco acompanharam ao vivo e a cores o ministério do Senhor Jesus. Mas como é que é possível? Como é que eles escreveram com tanta fidelidade, Pastor, com tanta precisão? Sim, meu estimado evangelista. no caso, Marcos, ele teve uma influência muito grande, né? De Pedro, influência petrina. E o Lucas foi Paulina, né? Que foi um dos acompanhantes do apóstolo Paulo. Então, Eu não posso... Diante dessa abordagem, diante dessa declaração, E Marcos ficou diante 11 dessa anos na prova, exposição brilhante, né, de um professor de teologia, né? Já estou vendo aqui um potencial tremendo no evangelista Alex. Estou falando sério, vou falar isso com o pastor Eduardo Sampaio Oliveira. Pastor Eduardo, vocês têm um professor na mão e não estão sabendo, né? Chama-se Alexandro dos Santos, né? Se o irmão não se sentir avexado, eu vou fazer essa abordagem ao pastor Eduardo Oliveira e dizer que o irmão tem uma capacidade maravilhosa para ser um futuro professor de teologia. Ou pode ser da nossa escola ou de qualquer outra escola. Se é para referendar, falo isso publicamente para a glória do Senhor. Se é para mandar uma referência escrita, conte comigo. Olha, parabéns. E diante disso eu não posso ficar quietinho, né? Tem que dar 50 pontinhos para o homem de Deus. Fez uma abordagem muito acertada, maravilhosa. Só os pontos já tá bom, pastor. Só com os pontos já fico feliz. Só para ajudar um pouquinho. Marcos foi discípulo direto do apóstolo Pedro, que se quiser escrever aí, anotar, Marcos foi discípulo direto do apóstolo Pedro. Há várias evidências internas em livros do Novo Testamento. Enquanto que Lucas foi discípulo direto do apóstolo Paulo. A carta de Paulo aos Colossenses faz menção disso, a primeira carta a Timóteo também. Então nós temos evangelhos
cujos seus autores não conheceram nada de Jesus diretamente, mas conheceram por fonte de tradição oral, ou seja, eles ouviam tanto a Pedro como a Paulo a falarem sobre o ministério de Jesus, escreviam e ainda confirmavam através de fontes escritas, fontes documentadas, que a teologia chama de fontes KLM, N, P e Q. Eram 6 fontes documentadas. Por isso que os evangelhos, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinópticos, ou seja, a visão conjunta. Eles veem em 3 ângulos diferentes praticamente a mesma coisa que aconteceu no ministério de Jesus, só que em 3 ângulos completamente diferentes, né? O que Mateus vê, Marcos não vê, e o que Mateus e Marcos não vê, Lucas vê. Tanto que os 3 se encaixam, os 3 se harmonizam, não há nenhuma contradição entre os 3 evangelhos. Sim, irmã Gleice? O pastor, é interessante que isso mostra mais ainda o poder de Deus, né? Porque é fácil você contar a história quando você está vendo, os 4 vendo. Ali 2 presenciaram, participaram, e 2 foram inspirados, né, por Deus e ouviram de outras pessoas e simplesmente se encaixa perfeitamente as histórias. Sem dúvida nenhuma. E o mais impressionante é o 4º evangelho, o evangelho de João. Esse detalhezinho talvez a irmã esteja se esquecendo, mas a sua abordagem está perfeita. É definitivamente uma demonstração muito linda do poder de Deus, mas o 4º evangelho é tremendo. Por quê? É o evangelho de João. Tudo que está escrito em João não tem nada escrito em Mateus, em Marcos, em Lucas. Olha que interessante. Nada do que está escrito em João se repete nos 3 anteriores. Mas tudo que está escrito no evangelho de João, ao contrário, não se contradiz nem com Marcos, nem com Mateus e nem com Lucas. Completam-se os 4. Aí isso é o poder de Deus tremendo, gente. Nós vamos estudar isso na próxima matéria, né? Os evangelhos. Você vai ficar assim, ó, boquiaberto. Como é que os 4 se completam de uma maneira tão uniforme, tão exata, tão precisa, sem errar nada com respeito à narrativa do ministério do Senhor Jesus Cristo? E os evangelhos, eles trazem a introdução do Novo Testamento e o nascimento da igreja. A 6ª parte, continuando na apostila, é o livro de Atos dos Apóstolos, e também é chamado de Atas, uma espécie de relatos ou história da igreja, composto pelo cumprimento das promessas do Antigo Testamento, no que tange a inauguração e marcha da igreja primitiva. Trata-se da inauguração na igreja no dia de Pentecoste e sua marcha triunfante. É importante deixar claro que nos manuscritos mais antigos, incluindo os originais, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos são um só volume, ou fizeram parte de um único volume. Vou repetir. Nos manuscritos originais e nos mais antigos, o Evangelho de Lucas e Atos faziam parte de um só volume. Por quê? Tem uma razão. Alguém consegue imaginar qual a razão? Lucas escreve. O mesmo para autor Teófilo. escreveu? O mesmo autor, Lucas. Ele Lucas, escreve para sendo o Teófilo. mesmo autor, na verdade, nos manuscritos originais, Lucas salta para Atos. Se você prestou atenção à introdução de Atos e o final de Lucas já diz tudo. Parece que quando termina o capítulo 24, dá uma conclusão um pouco abrupta, um pouco repentina, um pouco estranha, como querendo faltar alguma coisa. Mas se você pega o primeiro versículo de Atos, capítulo 1, aí faz sentido. Quando você une o último versículo do capítulo 24 de Atos com o primeiro versículo do capítulo 1, para fazer essa conexão, aí você vai ver que se encaixam direitinho. Agora, nas nossas Bíblias, não. Na nossa Bíblia, termina o Evangelho de Lucas e introduz-se o Evangelho de João. Agora, se você lê Lucas e Atos juntinhos, eles são uma exata
continuação, porque nos manuscritos originais eles fazem parte de um único volume. Em 1272, quando o religioso inglês Stephen Langton decide dividir a Bíblia em capítulos e versículos, ele também faz uma reorganização dos livros da Bíblia. E essa reorganização distancia, né, Lucas de Atos, por uma questão de ordem, de estilo literário do livro. Porque Atos é um livro histórico, Lucas é um evangelho. Então não faria sentido na cabeça de Stephen Langton, né, que era um gramático, um estudioso, né, da literatura inglesa, colocar Lucas e Atos. Pela originalidade valeria a pena, mas ele decidiu fazer assim e até hoje as nossas Bíblias mantêm essa configuração, ou seja, esse estilo, né, que é um pouco estranho, né? Só você prestar atenção na leitura final do Evangelho de Lucas e o início de Atos dos Apóstolos. Pastor, Sim, por gentileza. com licença, e vale lembrar Sim. também que tá destinada à mesma pessoa, né? No caso, Teófilo. Na verdade, Teófilo, né, foi o secretário, ou como aprendemos em linguagem teológica, foi o amanuense, ou seja, a pessoa que supostamente, como foi Tércio na carta aos Romanos, que escreveu na base do ditado, que era um pouco comum naqueles tempos do Novo Testamento, alguns dos seus autores não usarem a escrita de próprio punho, mas lançarem mão dos serviços de uma pessoa que era considerada erudita ou gramática ou profissional, como os escribas judeus, não é? Que eram escritores ou copistas profissionais. Então, o termo que a teologia usa é amanuense. Então, Tércio e Teófilo foram os mais importantes amanuenses, ou seja, copistas ou secretários que, pelo ditado, escreveram, não é, alguns desses livros. Ou seja, Teófilo se encarregou de escrever, ou de escrever na base do ditado, da parte de Lucas, em fazer o Evangelho, e também o livro de Atos dos Apóstolos, enquanto que a carta aos Romanos foi Tércio, o seu amanuense, o seu secretário, ou aquela pessoa que estava redigindo na base do ditado. Muito boa a abordagem do nosso irmão Kelson. Irmã Gleice. Na minha Bíblia, não sei como está o título, mas no final de Lucas está a ascensão. Porém, faz um resumo de 4 versículos bem rápido sobre a ascensão de Jesus. Já no capítulo 1, a ascensão de Jesus, de Atos, aí já fala mais detalhada. Realmente, exatamente. Então, é uma questão de nós observarmos. Eu acho que a unção alexandrina passou para a porta da Gleice. Então, a unção do Alexandre bateu lá na porta. Se vocês não sabem, eles moram porta a porta, então não tem jeito, né? Se bate a unção na casa de um, salpica na casa de outro. Então, irmã Gleice, eu não posso ficar quietinho diante dessa sua abordagem. Olha, não foi nada combinado, não, né? Foi combinado pelo Espírito Santo. Então, a senhora leva também 50. Depois dessa aqui, eu não posso ficar quietinho, não. Gente, e olha que a irmã Gleice ia ficar quietinha, né? Só que ela está recebendo unção. Ela está recebendo unção. Gente, fica quieta. Ela tá... Qual unção vir entrar mais? Daqui a pouco vai vir uma outra unção aí que a senhora vai ficar isenta dessa prova, né? Eu estou orando a Deus para que 3 alunos nessa matéria fiquem isentos. Eu tô acreditando que vai ter isenção. Eu estou acreditando. Se você estudar essa apostila com antecipação, acho que alguns aqui não vão fazer prova, não. Pelo menos uns 3. Ah lá, o Alexandre já está fazendo assim, acenando, essa benção é minha, né? Eu vou pegar essa. De repente a Gleice também vai pegar o irmão Orley, não sei, alguns aí vão pegar. Né? Teve uma turma aí que foram 9 isenções, eu fiquei de boca aberta, isso há 1 ano atrás, 1 ano e meio. 9, eu falei, uau, nessa matéria de bibliologia. 9, eles engoliram, não comeram, eles devoraram a apostila, quando chegaram em sala de aula,
eu deixei os alunos dar aula. Eu não consegui dar aula. Eu fiquei muito alegre, né? Porque os alunos estavam realmente embaladíssimos. É uma matéria gostosa. Quando você se decide, né, na medida do possível, a estudá-la, você vai muito a fundo. Muito bem. A sétima parte da Bíblia Sagrada são as epístolas, ou a teologia natural, composta pelas explicações de toda a Bíblia, e por causa ela é a teologia natural. Por causa disso, ela é a teologia natural. As epístolas ou cartas são compostas pelas regras espirituais, morais, psicológicas e intelectuais da igreja. Assim, as epístolas são o fundamento dos apóstolos e dos profetas propriamente dito. Preste atenção. Lá em Efésios diz, né, que havia o fundamento, ou seja, o ensino da igreja estava apoiado em cima do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora, observe, apóstolos, profetas. Os apóstolos apontam para o Novo Testamento, os profetas apontam para o Antigo Testamento. Quando Paulo faz essa declaração lá na carta aos Efésios, vamos lá na carta aos Efésios, se não me engano é o capítulo 2, se não me engano, deixa eu ter certeza para não cometer um erro. Se não me engano, é no capítulo 2, Fundamento dos Apóstolos e dos Fundamento dos Apóstolos e Profetas. Efésios capítulo 2, isso. Versículo 20 ao 22. Só para você ter uma visão bem clara do que a Escritura coloca. Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22. Diz assim, 20 e 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados pela morada de Deus no Espírito. Paulo, quando escreve essa declaração à igreja ali em Éfeso, é o ano 61 depois de Cristo. Lembre-se que no ano 61 depois de Cristo, o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Repito, no ano 61 depois de Cristo, o Novo Testamento estava ainda sendo escrito. Uns dizem 64, outros 61. Há uma pequena polêmica histórica na base de alguns documentos encontrados nos últimos 700, 800 anos. Mas que seja o ano 61 ou até mesmo o ano 64. De qualquer maneira, está apontando para o período das epístolas de prisão, que marca o final ou a finalização do ministério do apóstolo Paulo. Que seja, eu repito, o ano 61 ao ano 64. Mas ainda o Novo Testamento não havia sido completado até o final. O Novo Testamento é fechado com a escrituração, a redação do livro do Apocalipse. Isso acontece no ano 96 depois de Cristo. Preste atenção. A partir do momento que o livro do Apocalipse ele é fechado, ele é concluído, é o que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente nessa matéria. O cânon da Escritura Sagrada ele fica fechado, completo. O que é o cânon? É o conjunto de todos os livros inspirados pelo Espírito Santo. Mas e aí? E a Igreja Católica não tem 7 livros adicionais? Vamos estudar ainda também nesta matéria que se tratam dos livros apócrifos ou deuterocanônicos, livros nada inspirados pelo Espírito Santo. Dos 7 livros apócrifos, a maioria deles, praticamente 5, são baseados em lendas, contos de fadas, histórias ligadas com o babilonismo. Isso vamos entender um pouquinho mais adiante. Só 2 dos 7 livros apócrifos principais é que eu particularmente recomendo a leitura. Por qual razão? Porque são livros históricos. Os 2 livros a Macabeus. Estes livros eu recomendo
porque vai ajudar vocês a entenderem muita coisa com respeito a Daniel 9, 24 a 27. Um período muito difícil da história judaica, né? Onde envolve a família Macabeus. Daí vem a tradição daquela festa judaica que está sendo comemorada por esses dias, chamado Hanukkah. Já ouviram falar do Hanukkah? Hanukkah. A festa Hanukkah é baseada num episódio muito forte, muito dramático, que aconteceu com a nação de Israel no período dos Macabeus, onde Judas, Simeão e Matatias, uma família de judeus muito piedosos, lutaram contra um rei sírio, impiedoso, malvado, chamado Antíoco IV Epífanes. Então, Hanukkah traz em voga, ou traz à luz, o conteúdo dos 2 livros de Macabeus. Mas vamos falar um pouquinho disso um pouquinho adiante, né? Só estamos dando uma rápida pincelada na questão das principais partes da Bíblia. Importante também deixar claro que esta 7ª parte da Bíblia, chamada de epístolas, também são conhecidas como cartas. Então não é errado você dizer a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios ou a carta de Paulo aos Efésios. Há 2 maneiras. E nos meios teológicos católicos se usa muito a expressão missiva. Na Igreja Católica Romana, costuma-se muito usar, né, nas escolas de teologia entre os padres, a missiva do apóstolo Paulo aos Colossenses, como, por exemplo, que não é muito comum no nosso meio evangélico. No nosso meio cristão evangélico, usamos ou cartas ou epístolas. Quando chegarmos ao médio em teologia, por isso que eu não vou me adiantar muito, nós vamos explicar a vocês que há uma leve, pequenina diferença na expressão cartas e epístolas, mas podemos usar qualquer uma das duas, que não é nada incorreto, mas elas possuem, esses termos, uma pequenina, bem leve diferença. A 8ª parte da Bíblia, o Apocalipse, está aqui, que é profético, né? O único livro profético do Novo Testamento. Por isso, nós não contamos com uma parte diferenciada. Composto por 7 anos que estão faltando no Antigo Testamento. Está lá dentro de Daniel 9, 24 a 27. Uns 70% do livro, 16 dos 22 capítulos. Pela introdução do referido livro, 3ª razão, pelas cartas aos anjos da Ásia Menor e pelo milênio e o juízo final e a eternidade, ou seja, 30% do livro ou 6 dos 22 capítulos. Então, essas são as partes pelas quais são divididas a Bíblia Sagrada e de maneira diferenciada o livro do Apocalipse. Agora, eu estou aqui mencionando algo interessante, se você está prestando atenção na apostila. A Bíblia Sagrada Protestante. Por quê? Porque existe a Católica Romana, cuja a exposição dos livros ela é um tanto diferente. Então, a nossa Bíblia é chamada de Bíblia Sagrada Protestante, porque ela se manteve pura, igualzinha, desde a Reforma Protestante, promovida por Martim Lutero, um ex-monge agostiniano, a partir de outubro de 1517, ali na Alemanha. Mas por que o fundamento dos apóstolos e dos profetas são as epístolas? É a pergunta. Para a pessoa se livrar de todas as dúvidas a esse respeito, precisa manejar bem a palavra da verdade, segundo de Timóteo 2,15. Como diz o ditado, tem que ter Bíblia, portanto, não tem como responder essa pergunta sem uma real e profunda apresentação das Sagradas Escrituras. É o que nós estávamos falando e agora nós vamos dar o fechamento do porquê dessa expressão. Essa apresentação real e profunda da Bíblia Sagrada não pode ser com base em uma teoria humana. Jamais o homem poderia se responsabilizar por tão grande responsabilidade, porque nesse fator se encontram os segredos da existência das Escrituras da Igreja. Esse assunto é tão profundo, de maneira que os verdadeiros pais e mestres na Bíblia, os rabinos judeus, não conseguem entendê-lo.
Então, em vez de ficarmos tentando elaborar ou inventar uma interpretação para as Santas Escrituras, é preciso permitir que a Bíblia venha interpretar a ela própria. Então, a Bíblia tem mecanismos que podem ser, em si, facilitados para a interpretação da própria Bíblia. Portanto, a resposta da pergunta por que o fundamento dos apóstolos e dos profetas são as epístolas só é possível através de uns profundos, cuidadosos raios-x na Bíblia Sagrada Protestante. Apresentar-te-ei parte por parte e seus propósitos das Santas Escrituras. Então, nós vamos conhecer as razões que nos levam a afirmar que as epístolas, as cartas de Paulo, são o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Antes de eu entrar nessa parte, eu vou falar algo que eu já mencionei em uma turma, acredito que já mencionei aqui em uma outra matéria, talvez para os novos alunos não ainda é um tanto desconhecido, mas eu vou aqui fazer uma menção. Um aluno de uma turma nossa nos perguntou: pastor, como eu posso saber, à luz da Bíblia, quando um princípio do Antigo Testamento ele é também válido do Novo? Preste atenção. A Bíblia, tanto o Antigo como o Novo, são válidos entre si. A Bíblia toda é válida. Porém, existe uma coisa chamada de princípios. E há certos princípios no Antigo Testamento que não são válidos no Novo Testamento. Esse é o grande probleminha que hoje alguns pastores, cheios das melhores intenções possíveis, pastores que amam a Jesus, amam a palavra, mas não entraram num estudo profundo da palavra. E, cheio das melhores intenções, cometem erros desapercebidamente, ou erros acidentais, ou erros por falta de um conhecimento profundo das Escrituras. Então, nós temos que entender, eu estou adiantando algo que eu já falei na matéria de hermenêutica e de exegese. Como é que nós sabemos que os princípios do Antigo Testamento são também válidos lá dentro do Novo? Através de um critério muito fácil. Se Jesus Cristo, preste atenção, estou sendo gravado, se você quiser escrever, anotar, fique à vontade, mas eu já falei disso anteriormente, talvez nessa classe, nessa turma, já falei em várias outras turmas, e vou repetir, e repetir isto aqui não é demais. Se o Senhor Jesus Cristo, se Paulo, nas suas 13 cartas ou epístolas, e se os apóstolos, Pedro, Tiago, João e Judas, confirmam esses mesmos princípios, pelo menos 2 vezes no Novo Testamento, significa o quê? Que estes princípios, confirmados por estes personagens que eu acabei de falar, pelo menos 2 vezes, são válidos dentro do Novo Testamento. Se nenhum princípio, ou se um princípio X do Antigo Testamento não é confirmado dentro do Novo, nem por Jesus, nem por Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas, então esse princípio só é válido unicamente no Antigo Testamento. Anotaram? Vou dar só um exemplo, um só, porque o tempo seria muito mortal para nós entrarmos em maiores detalhes, já que a gente só está dando uma refrescada de mente sobre algo que já foi ensinado aqui ou ministrado aqui. Existem hoje, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo hispano, até em igrejas americanas, e eu já presenciei dezenas de vezes, não foi uma, nem 2, nem 3, nem 4, nem 20, nem 30, passou de muitas vezes, separação de obreiros. É muito bonito, é muito louvável, é emocionante, é tocante você ver separação de diáconos, diaconisas, missionários, presbíteros, evangelistas, pastores, etc. Mas eu tenho assistido ao longo dos últimos 55 anos que tenho, pela misericórdia de Deus, caminhado na vida ministerial, cristã, e mais de 40 na vida ministerial,
um procedimento totalmente fora da Bíblia, ou seja, é um desvio bíblico. Pega-se uma botija de azeite e, na cabeça do candidato, e está separado o obreiro. Aonde Jesus ensinou isso? Aonde Jesus confirma isso? Aonde Paulo confirma esse princípio? A palavra fala sobre posição de mão, né, pastor? Imposição de mãos. Mas alguém vai dizer, mas peraí, está lá no Antigo Testamento. Mas preste atenção. Por que se usava unção com óleo no Antigo Testamento? Só se usava sobre reis, profetas e sacerdotes. Preste atenção, reis, profetas e sacerdotes. Só eles, quando iniciavam seus ministérios, recebiam a unção com óleo. E essa unção com óleo era o símbolo da futura habitação do Espírito Santo sobre a igreja. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava no homem. Ele estava sobre o homem, ao redor do homem, no meio do homem, mas não fazia morada permanente no homem. Alô? Alguém se lembra disso? Sim. A morada permanente vem a partir do dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo é derramado ali em Jerusalém. Aí ele vem a viver, a habitar, a residir definitivamente. Evangelista Alexandre. Então, hoje, por isso que a gente não precisa mais desse derramamento de óleo. Né, que você acabou de falar. O óleo é usado para a unção dos enfermos hoje em dia, né, pastor? Unicamente. Muito boa abordagem da nossa irmã Vanderleia. O uso do óleo, do azeite, nos dias de hoje, ele é voltado unicamente para a oração pela cura dos enfermos. E o óleo em si não tem poder curativo. O óleo não cura. É só um canal de fé, é um canal de obediência à palavra de Deus. Se você quiser anotar, os dois textos da Bíblia que falam sobre a unção com óleo sobre os enfermos está em Marcos, capítulo 6, versos 12 e 13, e Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 16. São 3 versículos, 4 na verdade, né? Só para você entender um contexto. Então, Marcos 6, 12 e 13, e Tiago 5, 13, 14, 15 e 16. Fora isso, a unção com óleo, ela não tem validade nenhuma. E o óleo em si, repito uma vez mais, não tem poder para curar ninguém. É só um elemento de obediência pela fé que depositamos na palavra de Deus. Compreendido essa parte, gente? Então, se você vê algum ministério separando obreiro, derramando óleo na cabeça, é pecado? Não é pecado. É um desvio bíblico. Nem todo desvio bíblico, anote isso aqui, nem todo desvio bíblico é pecado. Mas todo pecado é um desvio bíblico. Vou repetir, nem todo desvio bíblico é um pecado. Por que é um desvio? Porque está fora da Bíblia. Então, esse é um desvio bíblico. Mas é um pecado ungir o camarada com azeite na cabeça, separando a pastor? Não. O mínimo que vai tomar... Fale comigo, irmã Flávia. Desculpa, mas isso não seria um pecado porque pastores, principalmente, não têm a responsabilidade de saber a palavra, de conhecer a palavra totalmente? E isso não se considerava um pecado? Aí vemos aí o pecado de dois ângulos que temos que avaliar. Quem, na verdade, tem uma culpa consciente em relação ao outro. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, que 3 aqui dos nossos irmãos estejam debaixo de uma liderança, de um líder, que aqui eu só estou usando um exemplo hipotético, tanto que não estou citando nomes. Vamos imaginar que 3 dos irmãos aqui são 3 obreiros ou obreiras que estão debaixo da liderança de um irmão que é um líder de uma igreja. Esse líder, à luz da Bíblia, ele sabe que deve dar preparação à luz da Bíblia aos seus obreiros, mas ele se recusa em fazê-lo. Ele tem a consciência, não, que está lá na palavra. Paulo diz isso a Timóteo, né? Medita nessas coisas para que salves a ti e aqueles que te ouvem.
todos que conhecem um pouquinho da vida do apóstolo Paulo e do seu relacionamento com Timóteo vão se lembrar da primeira carta a Timóteo, capítulo 4, que fala desta responsabilidade. Acontece que nem todos os líderes, por mais que leiam esse texto, que é o beabá, na verdade, do conhecimento bíblico, tem líderes que não colocam isso em prática e muito menos levam em consideração. E por esses líderes que leem, mas não levam em consideração, aí sim, estes líderes, estão pecando em levar com que os seus liderados vivam uma vida de ignorância. Aí nós temos então 2 pecados: pecado por comissão e pecado por omissão. O líder que sabe que deveria fazer a coisa certa comete o pecado por comissão, ou seja, ele tem um certo nível de consciência que errou e que deveria orientar aos seus liderados. Já os seus liderados pecam por omissão, porque estão omitindo algo que desconhecem, não sabem, não é? Mas nesse ponto interessante, né? Diz um texto lá em uma das cartas de Paulo: Deus não leva em consideração os tempos que vivemos na ignorância. Agora temos que entender até que ponto o liderado vive em completa ignorância ou não. De repente ele vive uma ignorância pela metade, ou uma ignorância parcial. Então é muito, às vezes, um pouquinho complicado em avaliar até que ponto um é mais ou menos culpado em relação ao outro. Mas definitivamente o maior culpado nessa história é a liderança, são os líderes. E eu lhe digo com tristeza, irmã Flávia, a quantidade de gente de boa intenção que está por aí, desavisada, desorientada, pelo desinteresse dos seus líderes em crescerem na palavra, é gigantesca. Aliás, alguns líderes de propósito, eu falo isso porque eu tenho conhecimento de causa, não vou entrar aqui em detalhes, de propósito, usam esta estratégia. Sabe por quê? Eu não vou ensinar os meus líderes a saberem tanto quanto eu, porque quem tem que saber mais do que todo mundo aqui sou eu. E os meus líderes fiquem debaixo do jugo da ignorância. Isso chama-se manipulação. E por que eles usam desse tipo de estratégia? Porque são inseguros. Eles têm medo que os seus liderados cresçam mais do que eles, líderes. E esse é um sintoma de um líder que não tem segurança do seu chamado. Porque o líder que tem segurança do seu chamado, ele vai ter alegria, ele vai ter prazer, ele vai ter satisfação de ver seus liderados crescendo até mais do que ele. Aleluia. Aqui um exemplo, para a glória do Senhor, ó. Evangelista Alexandro. Ele tem alegria. Não falo isso porque eu conheço ele, que nós conversamos bastante, mas eu falo isso pelo testemunho que ele tem diante dos membros que ele pastoreia. A alegria do servo do Senhor, evangelista Alexandre dos Santos, falo isso para a glória do Senhor. Não estou aqui rasgando confete, nem rasgando seda, nem enchendo, como diz o ditado, a bolinha do meu irmão. Ele não precisa disso. Mas a alegria do servo do Senhor é ver você, que é liderado do ministério de Filadélfia, Nagasaki, Hartford, crescer mais do que ele. Se ele vê você crescer mais do que ele está assim, está levantando a mão para o céu e dando glória. É o que ele mais quer. Não preciso nem perguntar isso ao evangelista Alexandre, porque já se vê no rosto alegria, satisfação. Você talvez não tenha a mínima ideia, talvez tenha, sim, porque você está perto dele mais do que eu. Mas quando você progride, avança, cresce, né, no desenvolvimento das coisas ministeriais da palavra, a alegria que está no peito desse homem é para rasgar. Em ver você crescendo. Assim deveria ser todo líder que tem segurança do seu chamado. Agora, o líder que não tem segurança do seu chamado, ele sempre vai se sentir ameaçado. Ele sempre vai usar de uma estratégia para deixar os seus liderados por baixo, porque ele sempre vai querer ser o dono da verdade, o manipulador da história. Entenderam, irmãos? Tive que abrir esse rápido parêntese para que isso fique bem claro, irmãos, que crescimento é um privilégio. Né? E mais privilegiados são aqueles que são humildes, que reconhecem que a visão do reino ela é muito mais importante que a visão pessoal, a visão individualizada. Vamos então à Bíblia Sagrada Protestante, vamos entender, não é, a questão do porquê do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então eu já falei a vocês, né, como você, por princípio,
pode saber o que é válido no Antigo e o que é válido no Novo e o que é só válido no Antigo Testamento. Então, com óleo, no Antigo Testamento só servia como um símbolo e hoje serve como um canal de obediência à fé, à palavra, para a cura de enfermos, e nunca sendo elemento para separação de obreiros, senão a imposição de mãos. Língua do Antigo Testamento, aqui na página 35.1. Segundo Oeste, né, que é um teólogo do século XIX, né, ele tinha o seu sobrenome Oeste, um livro que foi escrito em 2018, cerca de 99% da língua utilizada para escrever o Antigo Testamento foi o hebraico, a língua de Israel. Há somente aproximadamente 1% de outra língua, a saber, o aramaico. Em algumas passagens nos livros de Esdras, Jeremias e Daniel, de acordo com outro teólogo por nome de Diaquete, em um livro escrito em 2015. Se você observar aqui, nesta última linha, tem um númerozinho pequenininho, 1, ao lado da palavra aramaico. Estão vendo? Um númerozinho suspenso, pequenininho, ao lado direito da palavra aramaica, você vai ver lá no rodapé, lá embaixo. O mesmo número se repetindo e a explicação desse númerozinho 1. O aramaico é uma língua com mais de 3.000 anos de história, e a língua oriunda de Arã, uma antiga região central da Síria, cujo povo são os arameus. Eles eram semitas descendentes de Sem, filho de Noé. Como os arameus se espalharam pelo mundo antigo, o aramaico passou a ser falado por quase todas as nações daquela época. Foi a língua da administração de impérios e a língua da divina adoração. Faz um highlight aí. O aramaico, então, nos tempos bíblicos, foi a língua da administração de impérios e a língua da divina adoração. Então, pastor, o povão não falava, na sua maioria, o hebraico? Não. Quem falava o hebraico, na sua maioria, eram os religiosos, os universitários, os estudiosos, os doutores da lei, os escribas, os fariseus. O povão falava fluente e abertamente o aramaico. Peraí, então, quando Jesus conversava com o povão, ele conversava em que idioma? Aramaico. Mas quando Jesus conversava com os escribas, fariseus, doutores da lei, ele conversava em que idioma? Hebraico. E quando Jesus conversava com os funcionários do Império Romano? Latim. Uau! Então, o nosso Jesus era poliglota? Era não. Ele é, porque ele está vivo, ele não morreu não. Ele fala todos os idiomas da terra. E ali, no seu ministério terrenal, ele demonstrou ter essa capacidade fantástica, maravilhosa, fenomenal. Você está lembrado, em um dos evangelhos, Jesus recebe uma visita inesperada, né? E os seus discípulos dizem: Senhor, tem uns gregos aqui que querem falar contigo. Você lembra desse texto? Tem uns gregos aí, ó, querem conversar contigo. Jesus conversou com os gregos em hebraico, em aramaico, em latim? Conversou em grego, koine. Uau! Então nosso Jesus era tremendo. Mas qual a razão que o Novo Testamento foi escrito em grego koine, grego do povo, grego popular, né? Porque tem o grego clássico e o grego koine, que é chamado grego do povo, porque era o idioma do comércio, era o idioma da administração que cobria todo o território do antigo Império Romano, certo? Mas deixando bem claro que o aramaico era falado pelo povão. E nos tempos de Jesus, muito curiosamente, o aramaico deixou de ser falado pela grande maioria do povão por causa da influência muito forte do judaísmo. Aí muda um pouquinho. Então, nos tempos do Novo Testamento, o aramaico ele diminui a sua incidência e passa a ser falado só no norte de Israel, na área da Galileia. Então, os galileus eram considerados aqueles que mais falavam o aramaico. Isso nos tempos de Jesus, cerca de 4 antes de Cristo a 35 depois de Cristo. Aí o aramaico ele reduz a sua
influência geográfica. Vamos avançar um pouquinho, que são detalhes que a gente vai falar mais à frente. A popularidade da Bíblia. Conforme Oeste, o mesmo teólogo, que em 2018 foi escrito um livro, além da campeã de vendas, inclusive no Brasil, a Bíblia Sagrada é uma das obras mais antigas do mundo. As Sagradas Escrituras já foram traduzidas para cerca de 1.500 línguas. É o livro mais traduzido na face da Terra. É uma coisa impressionante. Conta-se uma história real, uma história verídica, que a França passou por uma grande revolução em julho de 1789. Estou resumindo a história para você entender o porquê dessa abordagem que eu vou fazer a vocês. A França estava debaixo de uma monarquia autoritarista, o povo passando muita fome, muita necessidade. Então, um grupo de pessoas do povão decidem derrubar a monarquia francesa e o decidem fazer em 14 de julho de 1789, né, derrubando uma das mais fortes e importantes prisões do centro de Paris, chamada a Bastilha, por isso que chama-se a tomada da Bastilha. Então isso aconteceu em 14 de julho de 1789. Dias depois são aprisionados os monarcas da França, Luís XVI, o rei Luís XVI, e a sua esposa, a rainha Maria Antonieta. Segundo a história, e isso aconteceu em 1789, eles ficam presos um bom tempo e acontece que em janeiro de 1792 é decapitado Luís XVI e em janeiro de 1793 é decapitado Maria Antonieta. A França entra num período terrível chamado período do terror. Aí entra um homem chamado Robespierre, que ele controla agora a República Francesa. Robespierre é cercado por um grupo de homens muito sábios, chamados os Iluminados ou Iluministas. E dentre eles tem um grande sábio filósofo chamado Voltaire. Voltaire, como os demais sábios que cercavam Robespierre, eram ateus, não acreditavam na Bíblia, não acreditavam em Deus, não acreditavam no Evangelho, eram contrários, em última instância, às coisas de Deus. Diz a história que Voltaire, tomado de ira, raiva e ódio, em 1794, ele pede que 55.000 exemplares da Bíblia sejam empilhados no Champs-Élysées, que é hoje a área que toma o Palácio do Governo da França, e levanta uma grande fogueira e carboniza 55.000 exemplares da Bíblia Sagrada. Enquanto a Bíblia, esses 55.000 exemplares estão queimando como tocha, como madeira, como fogueira, Robespierre rindo e dizendo, apontando para aquela fogueira, queimando tantas milhares de Bíblia. Dentro de 50 anos, este livro desaparecerá e a República Francesa será mais forte e poderosa do que já o é hoje. Isso foi em março de 1794. Em novembro de 1796, Robespierre está agonizando numa cama com uma enfermidade incurável, tremendo da cabeça aos pés. Robespierre sabia que chegava o seu dia, o momento de partir para a eternidade. Não, perdão, Voltaire, não Robespierre, Voltaire, desculpe. E Voltaire, gritando em francês, com o punho fechado para o céu, ele gritou: Je me vicié, Galileu. Tu me venceste, Galileu. Em 1796, Voltaire morre, dizendo que o Galileu, Jesus, o vencera. 2 anos depois, em 1798, quando Napoleão Bonaparte dá o golpe do 18 Brumário e assume o governo da França, ele faz com que a casa de Robespierre, com Robespierre na cabeça, de Voltaire, se converta à sede das sociedades bíblicas da França. E a partir de 1799, até hoje, é a Sociedade Bíblica da Europa que mais produz exemplares da Bíblia Sagrada.
cerca de 5 milhões de exemplares em 46 idiomas por mês, enviadas para todo o planeta Terra. Entenderam, irmãos? Um homem arrogante queimou 55 mil exemplares da Bíblia, a ponto de dizer, em 50 anos, este livro desaparecerá e a República Francesa será mais poderosa do que nunca. Mas foi ele que desapareceu 2 anos depois. E a Bíblia se tornou mais poderosa. Aonde? A partir da casa dele, que se tornou a sede das sociedades bíblicas da França. Eu já estive lá 2 vezes e você se emociona. Em cima da cama que morreu Voltaire está um primeiro exemplar da Bíblia que foi produzida dentro da casa do homem que mandou queimar 55 mil exemplares da Bíblia. Gente, a Bíblia é ou não é a palavra de Deus? Não brinca com esse livro não, ó. Brinca com todo mundo, você pode até brincar até comigo. Agora, brincar com esse livro aqui é perigoso, porque esse livro é a palavra, esse livro é o poder, esse livro é a espada de 2 gumes, de 2 lâminas. Céus e terra passarão, mas estas palavras, nunca vão passar. As minhas vão passar, as suas palavras vão passar, mas aleluia, glórias a Deus, as palavras deste livro estão garantidas. Quantos aí creem nessa palavra, gente? Tem alguém que ainda crê nessa palavra? Eu creio muito. E tudo que está escrito aqui foi estabelecido para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para a nossa salvação, para o nosso bem-estar. Por isso que nós temos que amar desesperadamente este livro. Virando a página, lá na página 4. Pastor, Fale comigo. com licença, só fazer uma abordagem aqui rapidinho. Deixa Deus lhe usar. Kelson, quando Deus lhe usa, eu tremo aqui do meu lado. Eu tenho que segurar aqui em cima da minha cadeira e dizer, eita, o homem vai falar. Porque vai sair um som que vai me queimar aqui do outro lado. Mas deixa Deus lhe usar. Fala. Não, mas é algo bem rápido. Sobre quando o senhor disse a respeito das línguas aramaico e hebraico, me lembrei do episódio no Antigo Testamento, 2 Reis 18, Senaqueribe, quando invadiu Judá, ele mandou os mensageiros afrontar o rei Ezequias, aí encontrou Eliaquim, aí falando em hebraico. Aí eles pediram, por que você não fala em aramaico para que os povos que estão aqui não entendam? Porque os povos que estavam lá estavam escutando tudo, né? Olha que detalhe curioso. Parabéns, Irmão Kelso tá ligado. Só por causa dessa deixa eu vou lhe dar 40. Quarentinha, olha só. Seguindo as pisadas do mestre Jesus e as pisadas do mestre Alexandre. Meu Deus. É o que dá. Quer ser discípulo de Alexandre dos Santos? Dá nisso aí, 40 para o irmão Kelson. Está registrado, gravado. Olha a influência do aramaico, como ele era importante no papel ali do Antigo Testamento. Ele tinha mais força no Antigo Testamento, né, do que no próprio Novo Testamento. Parabéns, irmão Kelson. O irmão tá ligado, continua ligado nessa tomada aí, né? E busca recarregar as baterias com Jesus e com o evangelista Alexandre, né? Depois de Jesus, não desgarra desse homem. Se o irmão desgarrar do evangelista Alexandre, vai dar BO, dá problema, não? Aprenda com esse homem. Tá ali, irmão Joel. Irmão Joel chegou em casa, correu que nem um desesperado, mas tá ali, irmão Joel. Irmão Joel é um exemplo que eu fico de boca aberta, né? Tem um aluno na quinta-feira que está dirigindo na estrada caminhão e tá com a tela ligada. Falei, rapaz, onde você tá? Tô cruzando os Estados Unidos, mas assistindo. Como você consegue fazer isso? Não perde uma. Irmão Joel tá parecido. Se um dia você vê o irmão Joel cruzando o país num caminhão, não se assusta não, é ele mesmo. É o homem que não perde o fio da meada por nada. Deus abençoe, irmão Joel. Vamos lá. Segundo Diaquete, 375 versículos mostram o número 7. Vamos falar um pouquinho do número 7? Este é o número da Bíblia, de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Vou recomendar a vocês depois um livro muito bom. Os números da Bíblia. Você precisa ter esse livro, pastor Abraão de Almeida. Vou estar com ele no mês que vem e vou encomendar alguns exemplares deste livro, que eu estou com desejo de dar pelo menos... A nossa turma aqui é grande, né? São 19, eu vou sortear 10.
Vou pedir o pastor Abraão de Almeida, vou pedir 10 exemplares. Pastor, me consegue 10 que eu quero sortear com os alunos da terça-feira. Eu vou estar com ele 21 de janeiro, já marquei uma entrevista, ele mora aqui perto da minha casa. Quem já ouviu falar do pastor Abraão de Almeida? Pastor Abraão de Almeida, alguém já ouviu falar? Ninguém, meu Deus, é um grandíssimo escritor das Assembleias de Deus dos anos 60, 70, 80, 90, já está com 85 anos de idade, meu amigo pessoal. Ajudei a ele a fazer o Cop Desk, né? Ou a alteração gramatical, revisão gramatical de 3 livros dele, né, de grande sucesso, e ajudei somente com 10% deste livro, chamado Os Números da Bíblia. Eu vou postar a capinha para vocês, tá? Só para vocês mais ou menos. Até você pode encontrar uma partezinha dele em PDF, assim, na internet, mas eu vou conseguir 10 exemplares, e assim que eles estejam aqui na minha mão, vou apresentar a vocês e vamos então marcar uma data para fazer o sorteio, né? Eu quero voltar a sortear livros para os queridos irmãos, né, que amam, né, ler livros ligados à palavra de Deus, né? Então, esse livro explica sobre o significado espiritual dos números, né? E o número 7, repito, é o número da Bíblia, o número de Deus e de Jesus e do Espírito Santo. O número 7 representa a perfeição e a totalidade. Muitos dizem, 7 é o número de Deus, mas fala de perfeição e totalidade. Alguém chega a dizer a união entre o céu e a terra, 4 mais 3, visto que o céu é representado pelo número 3. 3 fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a terra é o número 4, norte, sul, leste e oeste. Portanto, jamais diz que o 7 é o número da mentira. Muito interessante. A divisão da Bíblia em capítulos e em versículos. Conforme Jacquet, depois de muitos ter tentado antes um cardeal inglês, eu já falei sobre ele, Stephen Lampton dividiu a Bíblia em capítulos, totalizando 1189 ao todo. Isso aconteceu no ano de 1250. E a subdivisão da Bíblia em versículos iniciou com São Paganino, 1541, judeu convertido, posteriormente dominicano, originário de Lucca, Itália, que se aplicou 25 anos à sua tradução da Bíblia, publicada em 1527. Foi o primeiro a dividir o texto em versículos numerados. Depois, em 1550, Robert Stevens concluiu com um total de 31.102 versículos. Importante deixar que este número, 31.102, é pela tradução da Bíblia de Tyndale, uma das primeiras traduções em língua inglesa. Mas as nossas traduções em língua portuguesa, de acordo com a versão, variam entre 31.163 e 31.173 versículos. O número de capítulos é fechado, 1189, mas o número de versículos é variado. Período da escrita da Bíblia Sagrada. Olha que interessante. Segundo Jacquet, a Bíblia inteira demorou aproximadamente 1.600 anos, ou entre 1.400 a 1.600 para ser escrita. Veja a cronologia. Letra A, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Foi iniciado em 1537 a.C. e concluído em 1497 a.C. Foram 40 anos de escrita. Os livros históricos, mais os poéticos e os proféticos, foram iniciados em 1497 e concluídos em 400 a.C. Foram 1097 anos de escrita. Então, de Gênesis a Esther, junto com Malaquias, foram 40 anos mais 97, um total de 1137 anos. Mais 400 anos no período interbíblico. O que é o período interbíblico? Entre Malaquias e Mateus, nada inspirado pelo Espírito Santo fora escrito. É o chamado período interbíblico, ou chamado silêncio profético. Nós vamos explicar isso na próxima aula, né? O espaço que se deu entre o livro de Malaquias, o último do Antigo Testamento, e Mateus, o primeiro do Novo Testamento, foi um silêncio. Deus não usou ninguém para inspirar sua palavra. Daí
entram os livros apócrifos. E aí entra o chamado período intertestamentário, né? Que vai de Gênesis a João Batista, que duraram 1437 anos aproximadamente. Mas há cerca de 50 anos da escrita do Novo Testamento. São 1537 mais 50 anos, totalizando 1587 anos. E devido a não poder definir com precisão, porque as datas bíblicas são aproximadas, por motivo de umas fontes de pesquisas divergirem um pouco nas datas, outras não ter essas datas, por não serem mesmo, e outras por ter estragado com a idade. E fechamos aqui na letra F. Então, os teólogos acham por bem falar essa data de duas formas, a saber, aproximadamente ou há cerca de 1.500 anos, ou seja, entre 1.400 e 1.600 anos. Vamos dar uma olhadinha agora no grupo de slides que vai nos ajudar a relembrar o que nós já estudamos. Irmã Patrícia, que já está curada. Amém. Pastor, eu fico com uma pequena dúvida aqui, porque Diga. aqui está dizendo que a Bíblia do Novo Testamento foi escrito cerca de 50 anos, né? Depois de Cristo. Mas o senhor também, Só um momentinho. aproximadamente. O tempo que se levou não foi depois de Cristo, foi o tempo, o espaço de tempo, a duração que se tomou para ser redigido, não que tenha sido escrito 50 anos depois de Cristo, porque seria errôneo dizer, porque o Novo Testamento ele começa a ser escrito, na verdade, a partir do ano 47, 49, com o Evangelho de Marcos, aliás, com a carta de Paulo aos Gálatas. Então, cronologicamente, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi a carta aos Gálatas. Bem curioso isso. Os evangelhos aparecem 10 anos depois, perto do ano 59, 57, 58. Então, cronologicamente, já ouviu falar da Bíblia em ordem cronológica? Bíblia em ordem cronológica? Se a irmã puder adquirir, ela é muito interessante, porque ela mostra a exata ordem do tempo que os livros da Bíblia foram escritos, que não tem nada a ver com a ordem, com a lista que temos nas nossas Bíblias. Então é interessante se você puder ter também, só título de localização no tempo e no espaço, a Bíblia em ordem cronológica. Eu vou ver se no Amazon tem, eu vou postar no grupo. Se tiver, se você quiser adquirir, fique à vontade, é muito interessante. Mas o Antigo Testamento levou mais de 1000 anos para ser composto, ou seja, o tempo de elaboração, né? Os 39 livros, já os 27, tempo recorde, em torno de 50 anos, não 50 depois de Cristo, perfeito? Show. Outra dúvida ou pergunta? Pode gritar agora, minha irmã e meu irmão. Já são 15 para as 10, a gente vai dar um fechamentozinho agora aqui para passar o grupo de slides e depois vamos corrigir os exercícios, certo? Então, vamos aqui anotar a parte onde nós paramos. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre os escritores da Bíblia Sagrada. Olha só, próxima aula a gente vai fazer uma viagem bem rápida para conhecer os escritores da Bíblia Sagrada. A próxima aula será o dia 17. For falar em dia 17, lembrando a todos vocês, por gentileza, aqui, ó, ligados. Lembra-se que nós já falamos, já postamos no grupo. Quem está esquecido, vou relembrar, vou fazer de novo uma postagem. Próxima aula vai ser a última aula do mês e do ano. Por causa de quê? Porque as duas aulas depois da próxima, do dia 17, vão calhar, vão coincidir sendo véspera de Natal e véspera de Ano Novo. Quem está lembrado disso? Quem está lembrado disso? Vamos lá. Eu estou lembrado. Quem não está lembrado, nós vamos relembrar. Então já entramos num acordo, porque a gente aqui faz tudo na base do acordo. Ainda que eu tenha, né, a responsabilidade de administrar as aulas e a escola, mas é contraprodutivo você tentar fazer uma aula em véspera de Natal
não é? E véspera de Ano Novo. Véspera de Natal, eu sei que a maioria dos irmãos tem aí a sua ceia de Natal com seus familiares, seus irmãos em Cristo, então não vai funcionar fazer aula em véspera de Natal. Mesma coisa Ano Novo. Ano Novo é pior ainda, porque é culto da virada. A maioria vai estar nas suas igrejas, então não tem como fazer aula na véspera de Ano Novo. Então anote aí, eu vou deixar de novo no grupo e você tem que ficar ligado. Dias 24 e 31, então 2 terças seguidas. Ih, pastor, nós vamos descansar da sua carinha feia. 2 aulas seguidas, vocês vão descansar da minha carinha feia. Por 2 pastor, aulas seguidas, né? Fala. Na terça-feira que vem, no dia 17, eu vou ter a confraternização de obreiros da minha igreja. Então, Ei, Vitória, então a senhora vai descansar 3 semanas da minha carinha. É, meu Deus, tá feliz da vida. Não, mas não é porque nós tentamos marcar para o sábado, mas a maioria não ia poder, aí o único dia que deu foi... É uma data meio crítica nessa época de dezembro, é bem complicado. Se quiser colocar qualquer coisa de fim de semana, a maioria está muito amarrada, ou com trabalho ou com compromisso com a família. Não totalmente entendido. Só fica ligadinho, então, com a aula gravada, né? Que vai ser a única saída que a irmã vai ter. Todos entenderam, irmãos? Então, 24 e 31, como já havíamos combinado previamente, não temos como ministrar a aula online, porque será véspera de Natal, né? 24, terça-feira, e 31, véspera de Ano Novo. Aí voltaremos somente na primeira terça do mês de janeiro. Então, nesse meio tempo, você se prepara aí, corrige os seus exercícios, lê um pouco mais a apostila, assista fazendo uma revisão das aulas que ficaram para trás. Não perca o fio da meada, né? Se for o caso, até vou deixar alguns bons exercícios para vocês se divertirem pelas 2 semanas que vocês não vão ver minha carinha, né? Eu vou fazer isso, boa ideia. Vou deixar vocês se divertirem com 2 bons exercícios aí que nós vamos deixar pela frente. Mas vamos rapidamente ver alguns slides aqui que eu já compartilhei com vocês no grupo. E somente quero fazer uma rápida recapitulação. Nada mais, nada menos. Isto. Todos estão enxergando os slides? Todos estão enxergando os slides? Todos? Isso. Então, nós aprendemos que a Bíblia, não é, é um livro que foi redigido num espaço de 66 livros, escrito em mais ou menos 1.600 anos, por mais ou menos 40 pessoas de todas as épocas, níveis sociais, culturas, locais e profissões diferentes. Não se contradiz, é uma unidade. Deus é o seu autor. A Bíblia tem alguns versículos chaves, isso aqui é bem interessante, né? 2 de Timóteo 3,16 é um dos seus versículos chaves, que nos ensina que Deus se comunica com o ser humano. Outro versículo-chave da Bíblia, de grande importância, é a segunda carta de Pedro 1, 20 e 21, que nos ensina que os profetas escreveram exatamente o que Deus queria, às vezes ditando, às vezes dando visões, às vezes colocando na mente, nunca em transe, porque Deus não quer robôs. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Chegou até nós por cópias extremamente precisas. Uma delas foi encontrada no ano de 1947, no Mar Morto, no sul de Israel. Isso que data os seus manuscritos, as suas cópias, no ano 900 depois de Cristo. Achados arqueológicos confirmam a exatidão das Escrituras. A Bíblia é história autêntica. A divisão principal da Bíblia, o Salvador virá, 39 livros do Antigo Testamento. O Salvador já veio e voltará, 27 livros do Novo Testamento. A Bíblia é organizada por assunto, não está em ordem cronológica. Olha que interessante. Aí temos um resuminho da Bíblia. Antigo Testamento, 5 livros da lei, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas maiores, 12 profetas menores. Resumo do Novo Testamento, 4 evangelhos, 1 livro histórico, Atos dos Apóstolos, 13 cartas de Paulo, 8 cartas gerais e 1 livro profético, o livro do Apocalipse. A Bíblia é a revelação escrita e progressiva de Deus para as pessoas. Ela é a palavra escrita de acordo com Romanos 1, 19 e 20, Salmo 78 e João 1, 14.
a mensagem pessoal de Deus para cada um de nós. A história verdadeira contada sob o ponto de vista de Deus. É a palavra de Deus. Guardem isso. A Bíblia não contém a palavra de Deus, de forma nenhuma. A Bíblia porque fala de que ela é algo vivo, tá? O conter é algo que não é vivo. Eu posso ter um livro que contém um tratado ou uma orientação de medicina, mas nunca posso dizer que eu tenho um livro que é a medicina. Não, nunca. Ninguém diz. Este livro é a medicina. Ele contém orientações de medicina, mas a Bíblia é diferente. A Bíblia, podemos dizer e afirmar, é a palavra de Deus. Não contém, porque é um livro vivo. O Antigo Testamento, já falei, aponta para o Salvador virá, e o Novo Testamento aponta para o Salvador já veio e voltará. O Antigo Testamento fala do poder, da majestade, da santidade e da soberania de Deus. O Novo Testamento fala do amor e da pessoa de Deus em Jesus Cristo. Já falamos agora há pouco, né? Em 1250, o cardeal Hugo de Santo Caro, monge dominicano, divide a Bíblia em capítulos, né? Ele também era conhecido como Stephen Langton. Em 1525, Jacob Ben-Haim, na Bíblia de Bomberg, em Veneza, havia dividido o Antigo Testamento em versículos. O Novo Testamento foi dividido em versículos em 1551 por Robert Stephanus, em Paris, e publicou a Vulgata dividida em capítulos e versículos. Vamos explicar a vocês o que é a Vulgata. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre as abreviaturas. Muito interessante, né? As abreviaturas que compõem a nossa Bíblia. Porque temos em nossas Bíblias, às vezes, 2 pontos, ponto e vírgula, o tracinho que é o hífen, a vírgula, tudo tem uma razão. E vamos dar alguns exemplos. A Bíblia não é um livro de faz de conta. Todos os fatos históricos relativos à nação de Israel, a vida e a obra de Jesus, a vida da igreja primitiva, tiveram seu espaço geográfico definido, ou seja, não aconteceram na mente dos escritores bíblicos. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho, né, do porquê da história e da geografia do nosso glorioso livro sagrado, a Palavra de Deus. Deixa eu tentar sair aqui dos slides. Deixa eu ver aqui se eu consigo sair. Isto. Deixa eu só aqui marcar exatamente aonde nós vamos parar nos slides, né? Slide número 35 a 38. Perfeito. Vamos corrigir os nossos exercícios. Perfeito. Vamos corrigir rapidamente os nossos exercícios. Lá no final da apostila, por favor, da página 1, não, página 1, desculpe, do exercício 1 ao exercício 10. Lá no finalzinho da apostila, do exercício 1 ao exercício 10. Na próxima aula, vamos corrigir do 11 ao 20, mas hoje do 1 ao 10. Como eu já havia falado a vocês, qual é a base para você ter as respostas desse exercício? Primeira apostila. A apostila não é grande, então você pode folhear toda ela e buscar a resposta. Segunda base, os slides. A gente não posta os slides por um enfeite, por um adorno, porque os slides ajudam a complementar ou a reforçar o conteúdo da apostila. E terceiro, as fontes de pesquisa que eu ainda não pude, mas eu vou procurar ainda essa semana colocar para você pesquisar 3 fontes boas na internet que você pode encontrar. E em alguns casos, quando o aluno não encontra as respostas nem no slide diretamente, nem na apostila, pode até colocar a pergunta lá no Google, né? no buscador do Google, que você vai encontrar a resposta. Mas vamos lá. Número 1. Todos encontraram lá no finalzinho da apostila? Todos? Isso. A bibliologia considera a Bíblia como... Qual seria a resposta? Letra A, B, C ou D? D. D. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Ou seja, a Bíblia é a mensagem de Deus, é um livro antigo, como um livro cujo autor é Deus. Então, quando você vê que todas as respostas estão corretas,
ao invés de você assinalar todos os parênteses, assinale aquele parênteses que envolve a todas. E nesse caso aí se aplica a letra D. Então, letra D. Número 2. Faz parte da bibliologia. Qual é a letra correta? D. É a D de novo, é a D. É a D, o estudo das divisões da Bíblia, dos idiomas originais, dos materiais primitivos que a Bíblia foi escrita, então se aplicam todas as letras. Como é para marcar só uma, e a que mais se encaixa é definitivamente a letra D. Então, 1 e 2, letra D. Número 3, o vocábulo Bíblia não consta do texto bíblico. Vem do grego e era o nome dado pelos gregos. Qual seria a letra? B de bola? B de bola. Irmã Patrícia levantou o dedinho. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode abrir o áudio e fazer. Não. Então, número 3, B de bola. B de bola. Há vários rolos pequenos de papiro, porque vem do grego biblos. Biblos quer dizer pequenos rolos. Número 3B. Número 4. Primeiro teólogo a usar o nome Bíblia em referência à Bíblia. Aí você encontra lá no Google, porque na apostila não tem. E levemente tem nos slides. Primeiro teólogo a usar o nome Bíblia em referência à Bíblia. Quem foi? Ninguém pesquisou. Letra C? A. Não. Letra A. João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla no século IV. Ninguém pesquisou. Oh, meu Deus. Quando você não encontrar, pesquisa. Lá nos slides tem o nome dele. Lá no meiozinho pro fim. Se você teve a paciência e o cuidado de ir lá nos slides, no meiozinho para o fim está o nome de João Crisóstomo. 4, letra A. Número 5. A própria Bíblia reivindica para si a inspiração divina, pois nela encontramos não menos que... Aí aparecem essas alternativas. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Algumas delas estão corretas ou nenhuma delas? Paramos no meio do caminho. Letra D. Nenhuma das alternativas anteriores está correta. Porque são 897 vezes que aparece a expressão assim diz o Senhor. E geralmente no Antigo Testamento. Então, número 5, letra D. Nenhuma das alternativas anteriores está correta. A expressão assim diz o Senhor, como encontramos na Bíblia, indica que ela é... Essa aqui é fácil. Letra E. Letra E. Somente as questões B e C estão corretas. Por quê? Porque a letra A é inspirada por homens extremamente sábios. Não encaixa. A B encaixa, inspirada por Deus. A letra C, procedente de Deus, encaixa. Procedente de profetas de Deus, não encaixa. Então, o que fica mais coerente é a letra E. Somente as questões B e C. Essa aqui pega, mas é fácil. Ó, cuidado. Olha a pegadinha aqui. Amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. É uma expressão que... Qual é a letra D. A? D. A. Letra D. Leia de novo. A letra E. A letra D, corretíssimo, porque não se encontra essa expressão Nem no no Novo Antigo. Testamento. Ó, não se encontra essa expressão no Novo Testamento. Nem nada. Não se encontra no Novo. Nem Não nas se palavras encontra de nas Jesus. palavras de Jesus. E por isso todas estão alternadas. Perceberam? Dá a entender que é tudo contraditório, mas você tem que ler com muita atenção, que essa expressão você não encontra nem no Antigo, nem no Novo, e muito menos nas palavras de Jesus. Estão me acompanhando? Por isso, a melhor que se encaixa aqui é a letra D, porque tudo está certo. Mas, na verdade, está tudo errado. Não existe, né, odiar seu inimigo. A Bíblia não ensina isso. Exatamente. Né? Mas se você não ler com atenção, você vai pensar que algumas aí estão certas. Né? Tem um aluno que insistiu, não, pastor, é a letra B. Por quê? Porque não se encontra nas palavras de Jesus. Está certo. Mas aí eu e o resto, como é que fica? Aí ele ficou sem graça. Porque você tem que analisar todo o contexto para saber quem está certo aí e quem está errado. Então, letra D. Número 8. Em Lucas 24, 44, encontramos a forma como estava dividida a Bíblia. Qual dessas letras?
Parece um pouquinho fácil, parece um pouquinho difícil. A letra A? Ah, perfeitamente. Ali, quando Jesus está falando, ele apresenta a divisão da Bíblia hebraica. Lei, profetas e salmos. São as três divisões da Bíblia hebraica. Se quiser anotar, lei, profetas e salmos. E Jesus fala isso com bastante propriedade em Lucas 24, 44. Número 9. Ainda em Lucas 24, 44, Jesus ratifica isto é, reconhece como inspirado por Deus. Qual dessas letras? Se você respondeu bem a número 8, você vai responder bem a número 9. Ó, uma tá ligada com a outra. Letra B. Todo o Novo Testamento? Não, vocês não prestaram atenção. Presta atenção. Jesus ratifica, isso é, reconhece. A letra A, em Lucas 24, 44, encontramos a forma como estava dividida a Bíblia. Então, Jesus mostrou o quê? A divisão da Bíblia hebraica. Hebraica. Lei, profetas e salmos. E aí entra no número 9. Em Lucas 24, 44, Jesus ratifica, isto é, ratifica, confirma. Isto é, reconhece como inspirado por Deus. No Antigo Testamento, certo? Isto, todo o Antigo Testamento. É a letra C. Estão percebendo? Então tem perguntas que estão uma ligada com a outra. Você tem que ler com atenção o que uma diz para buscar resposta para a outra que está em seguida. Eu vou fazer muito isso. Nesses exercícios de 40 perguntas, tá cheinho. Tem que ler com muita atenção cada uma das perguntas, porque uma responde a outra. Se você não prestar atenção, dá probleminha. Perfeito. Então, número 9, letra C. E para terminar por hoje, número 10. Em 1 de Timóteo 5,18, aí você tem que ler o texto lá. Paulo cita um texto de Lucas 10, 7, como sendo, qual a letra? D. Não. B de bola. Escrito ao Escritura Novo igualmente ao Novo Testamento. Se você não leu com atenção os dois textos, vai dar conflito. Então, leia lá 1 Timóteo 5,18. Depois leia Lucas 10, 17. Aí você vai concluir que é uma escritura igualmente ao Novo Testamento. É necessário ler esses textos. Se você não ler, claro que você não vai chegar a essa conclusão. Não. Maravilha, irmãos. Então, para a próxima aula, trabalhinho de casa. Da questão 11, presta atenção, da 11 até o 20. 11, vamos corrigir da número 11 até a número 20. E aí, na próxima aula, eu vou dar mais trabalhinho. Não apareceram hoje 2 alunos que deveriam fazer a segunda chamada, mas tudo bem, a gente vai conversar com eles em separado. Muita gente faltou hoje, talvez a questão do movimento das festas natalinas. Espero que não seja tanto na próxima aula, que vai complicar um pouquinho, porque vamos ficar 2 semanas sem aula e pode talvez dar um pequenino prejuízo para aqueles que se ausentarem por mais terças-feiras. Gente, estamos aqui então chegando à finalização. Hoje faltou praticamente a metade da turma. Meu Deus, mas amém. Deus sabe de todas as coisas, cada um tem as suas dificuldades, conflitos, circunstâncias, né? Alguns avisaram, outros não, mas estamos esperando aqui que alguns se pronunciem, né, para dizer o que está acontecendo e Deus vai dar vitória. Muito obrigado a todos vocês que puderam estar conosco, irmã Patrícia, irmão Orley, irmão Daniel, prazer grande, irmão Daniel. Fique firme aí, Daniel. Eu sei que às vezes o barco vai balançar um pouco, mas eu sei que o irmão vai aguentar, porque o irmão é mais jovem do que eu, é mais jovem. O irmão aí tem 17 anos e vai aguentar esse tranco forte. Obrigado, evangelista Alexandre, pela sua força, pelo seu apoio, irmã Vanderlei, que pena que nós não vamos nos ver na próxima semana, mas que Deus esteja aí com vocês. Amém. Nessa confraternização dos obreiros, seja de muita bênção. Irmão Kelson, Deus abençoe, obrigado. Fale. Pastor, só um ponto bem interessante também, curioso. Por que das epístolas gerais, o Hebreus é o único livro que o autor é desconhecido e é um dos livros que mais destaca a superioridade de Cristo e o autor dele é desconhecido?
Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, com todos os detalhes nas próximas aulas. E baseado nessa abordagem do irmão Kelso, vou deixar uma perguntinha no ar. No ar, ó. Vamos ver se alguém vai conseguir detectar. Valendo 75 pontos. Olha só. Paulo escreveu 13 epístolas, mas duas das epístolas de Paulo têm 2 autores. Meu Deus, ó, vou repetir. Paulo escreveu 13 epístolas, 13 cartas, mas dessas 13 cartas, exatamente 2 tiveram 2 autores, além de Paulo. Como é que é? 13, estão anotando? 13 foram as cartas que Paulo declara abertamente a sua autoria. Mas destas 13, existem duas, que além de ter sido Paulo o apóstolo, tem um segundo personagem que é chamado de coautor, ou segundo autor. Quem descobrir e me dá a resposta no ar, não pode ser por papel nem por mensagem de texto, no ar. Tem que ser no ar aqui, ó, ao vivo e a cores. Ganhará 75 pontinhos para ajudar na finalização da nota de Bibliologia 1, tá? Pouca gente consegue responder, porque você vai ter que ler. Se você não ler e não pesquisar, vai dar problema. Gente, vou deixar vocês agora um pouquinho sem sono. Eu vou largar agora umas perguntinhas muito bacanas, como diz a garotada no Rio de Janeiro, muito bacanas. Das 13, 2. Entendeu, irmã Vanderleia? Das 13 que Paulo escreveu, só existem duas. E há textos que provam isso. Os textos dizem com todas as letras. Eu, Paulo, e eu, fulano, foram os autores daquelas 2 epístolas. Quem foram esses 2 autores? Quem foi esse autor junto com Paulo e para quais das 2 epístolas foram? Porque todos nós aprendemos que Paulo foi o escritor de todas as 13, mas isso não é verdade. Ele foi, sim, de todas as 13, mas das 13, 2 ele teve um coautor. Um que com ele compartilhou a autoria. Muitíssimo interessante. Gente, muito obrigado por tudo. Deus abençoe, irmã Vanderleia, Kelson, Jonathan, irmão Joel, irmã Flávia Fitol, irmão Eronilde e Arthur da Távula. Que vamos breve, lá, quem sabe em janeiro vamos tomar um cafezão aqui em Orlando, né? Vamos ver se o tempo do Arthur alcança, né? Se é entre terça e quinta, conte comigo. Mas se não é entre terça e quinta, esqueça-se. Não teremos condições. Vamos ter a alegria de conhecer o rei Arthur aqui na nossa terrinha quente, né? Na verdade, em janeiro vai estar gostosíssimo, né? Enquanto aí no norte vai estar lascando de frio, aqui vai estar gostoso demais. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus nessa hora. Vamos pedir ao nosso irmão Diácono Kelson, ali da nossa abençoada igreja, a de Filadélfia de Hartford, né, pastoreada também pelo nosso pastor local, ou seja, que é o geral ali da área, né, o pastor regional, evangelista Alexandre. Então, nosso querido Diácono Kelson, que está ali auxiliando nessa bonita obra em Hartford, vai estar ali orando e agradecendo a Deus pela aula de hoje. Meus irmãos, muito obrigado. Sim, por favor. Uma delas é Filipenses. Ai. Segura. A outra, 1 Coríntios. Segura, Já rapaz. A outra, 1 Coríntios. 1 Coríntios. Calma, não. Segura aí, a coisa não é assim, não. Vocês têm que olhar uma por uma. Mas já foi dada uma luz. Esse povo da terça é um povo fominha, graças a Deus. Fico feliz. Vocês têm uma fome. Eu achei até o texto que comprova isso, em Romanos. Calma, mas tem outro que vai deixar a senhora descolocada. Quando eu apresentar os 2 textos, ó, a senhora vai cair de lado. Não, são só 2, pastor. São apenas 2, não pode ter 3. Não existem 3. Não. Somente 2 epístolas e os textos têm que ser bem claros. 1 E tem Coríntios textos que também, não... pastor. Não. Eu vou provar que não é. Vocês vão ficar bem surpresos. Não é. Estão chutando aí.
Não, vocês estão na base do chutômetro. Filipenses tá tá escrito, Filipenses tá pastor. certo. Tudo bem, uma delas já foi dita corretamente, mas Aí, ó. esquece 1 de Filipenses. Coríntios. Esquece, Então, eu já ganhei descarta. 75, eu já ganhei. Descarta 1 de Coríntios. Já estou dizendo, descarta. Eu vou provar a vocês que 1 de Coríntios só teve uma autoria. Uma única autoria. Que você lê no texto não se trata de autoria, se trata de uma menção honrosa, que é diferente. Fala, irmã Gleice. Em Romanos 16, 22, eu, Tércio, que esta carta escrevi vos saúdes do Senhor. Não. Tércio, como eu falei, se você prestou atenção, ele foi o amanuense, o secretário. Ele recebeu a autoria ditada por Paulo. Pastor, Estou me referindo à epístola que é Filipenses diretamente e Colossenses. escrita. Hein? Filipenses e Colossenses. Vamos deixar para a próxima aula. Vocês É estão 75 pontos, tô com ligado. uma Filipenses eu fome. tenho Gente, que povo faminto. Vocês vão dormir com essa fome. Já vi Vai que já, pastor, gostar. tá no texto. Vai amar assim a palavra de Deus lá na Nagasaki. Meu Deus. Tá no texto. Filipenses é Paulo e Timóteo, né? Gente, vamos terminar, porque vocês estão queimando o negócio. Não, vamos deixar para a próxima Deixa aula. o povo queimar o Antônio. Nem Papai Noel faz negócio desses, né? Vocês querem o presente de Natal antes do dia 24. Calma, vamos deixar para a próxima Não, aula. pastor, é os dois mesmo. E os dois foi escrito por Paulo e Timóteo. Vamos deixar isso quieto para a próxima aula. Se o irmão tem essa certeza, a próxima aula a gente vai revelar Eu o não vou estar na presente de próxima aula, Natal. não, mas eu quero meu 70. Tranquila, eu vou provar vocês. Eu tenho que provar. Mas não vai ser agora. Por isso que vocês estão animados demais para que eu revele o negócio agora, mas eu sou mais controlado. Eu vou esperar o tempo certo. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então vamos lá. Se Diácono confirmar, Kelso. pastor, eu já fico sem fazer a prova. 50 pontos não ganhei, mas 75. Calma, rapaz, calma. Não é assim, não. A gente está dando os pontos, mas até o momento a isenção vai chegar lá na frente. Calma. Recebe, pastor. Diácono Kelson agradecendo. Se deixar, a gente vai ter mais tarde, até meia-noite. A gente não sai daqui, não, gente. Essa matéria é gostosa demais. Se você deixar, vamos embora. Diácono Kelson, por gentileza, agradecendo a Deus, e próxima aula vai esquentar aqui a telinha, né? Quem não veio vai ter oportunidade de assistir a aula e trazer aí a sua resposta e vamos ver quem serão os contemplados com os 75 pontos. Diácono Kelson, por gentileza, vamos tomar agora um momento de reverência, de oração, de agradecimento na presença do Senhor. Nosso servo de Deus, agradecendo ao Senhor. Amém. Oremos. Eterno soberano Deus, somos gratos a Ti por tudo, ó Pai, pela Tua presença, meu Deus, aqui nessa aula, meu Pai, que qual o Senhor esteve conosco, ó Deus. Graças te damos pela vida de cada um que aqui esteve presente. Graças te damos. Não puderam estar presente, meu Pai, por qual motivo o Senhor sabe qual é. E o Senhor também continua abençoando, que as Tuas mãos possam estar, meu Pai, sobre a vida de cada um, meu Deus. Continua abençoando o Teu filho, meu Deus, o professor, ao qual tira o tempo, ó Deus, para estar nos instruindo aquilo que o Senhor faz para a vida dele, Pai. Continua abençoando, pois a Tua palavra, meu Deus, bem sabemos que é inspirada por Ti para nos ensinar, para nos corrigir, para nos dar, meu Deus, aquilo que, para que possamos ser, meu Deus, perfeitamente fazendo a Tua obra cada vez mais perfeita, ó Deus, para Ti. Meu Deus, tome em Tuas mãos as nossas vidas, nos guarde, nos dê um bom final de semana, debaixo da Tua proteção divina, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Não vai embora correndo, não. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder.
desse tamanhão no coração de cada um de vocês. Ótimo final de terça, abençoada semana. Vejo vocês na nossa última aula do ano, aqueles que puderem, 17 de dezembro, próxima terça, isso mesmo. E alguns que vão aqui levar 75 para o final de 2024. Deus os abençoe. A paz do Senhor, bom descanso. Sonhe com essa pergunta, sonhe com os anjos e sonhe com 75 que alguns aqui vão ganhar na próxima aula. Muito obrigado, irmãos. Deus os abençoe no poderoso nome de Jesus. Obrigado. Pai do Senhor a todos.